Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre ótica. Hoje a gente vai falar em especial sobre sombra e penumbra, formação de sombra e quando acontece a formação de penumbra, né? Para isso a gente precisa lembrar o que é uma fonte pontual e o que é uma fonte extensa. Quando a gente está falando de fontes pontuais, existe a formação de sombra. Por quê? Vamos olhar para essa figura aqui. Se eu estou falando de uma fonte pontual, eu posso desprezar o tamanho dela em relação a um objeto que ela está iluminando. Quando que a gente vai ter formação de sombra e penumbra, né? Quando a minha fonte primária de luz emite luz e entre ela ou perto dela, próximo dela, existe um corpo opaco. Aqui a gente está ilustrando como uma esfera opaca. Se eu tenho uma fonte pontual, eu posso dizer que os raios de luz, eles partem de um mesmo ponto e eles são todos divergentes, então eles partem de um único ponto e eles se abrem, é um feixe de luz que se abre. Cada raio de luz que pertence a esse feixe de luz vai encontrar então o meu corpo opaco. Aqueles que baterem no corpo opaco e não conseguirem atravessá-lo serão os responsáveis pela formação então dessa região de sombra, né? Porque eu tenho a iluminação do corpo, só que como ele é opaco, ele não permite a passagem desse raio de luz, então eu vou ter a formação de uma região chamada de sombra. Mas por que existe essa região chamada de sombra e uma parte eu não tenho a passagem de luz e na outra eu tenho a passagem dessa luz? Como eu tenho uma fonte pontual, esses raios são divergentes, então parte desses raios passam bem pertinho desse meu corpo opaco e conseguem chegar até o outro lado, até o meu anteparo, até o objeto que eu estou tentando iluminar. Por isso, como parte desses feixes, desse raio de luz conseguem passar, parte deles conseguem iluminar esse outro objeto, conseguem chegar até o anteparo. Então, esses raios que conseguem passar são aqueles responsáveis por delimitar minha região de sombra. Bom, falei aqui da formação, né? Como é que chega, como é que forma essa região de sombra. A gente precisa, então, diferenciar o que é a sombra, o que é cone de sombra, o que é o meu corpo opaco, o que é a região iluminada. A região iluminada no anteparo ou no objeto que está sendo iluminado é a região que recebe os raios de luz que vem da fonte pontual, da fonte primária. A região que não recebe nenhum dos raios de luz é chamada de região de sombra, ou seja, é a sombra, a formação da sombra. E a região onde a gente observa que não tem a passagem desses raios de luz é chamada de cone de sombra, ok? Então, para a formação de sombra, eu preciso de uma fonte pontual onde ela emite raios aí que são divergentes. E para a formação de penumbra, né? Quando é que se forma essa penumbra? Quando a gente está falando de uma fonte extensa. Na fonte extensa, eu tenho emissão de raios paralelos, divergentes, convergentes e assim por diante. Como a luz se propaga de forma retilínea, esses raios que são paralelos, eles vão ser emitidos, vão encontrar a minha esfera opaca, parte deles conseguem passar e parte ficam parados aqui na esfera, não conseguem ser transmitidos. Os raios paralelos que encontram a nossa esfera aqui, os que não conseguem passar vão delimitar a minha região de sombra aqui, que é bem específica, né? Que é bem nítida, onde não tem passagem de luz. Parte daqueles raios que são divergentes ou convergentes que conseguem encontrar aí uma região que tem uma delimitação, que também tem uma transmissão de outros raios de luz, vão formar uma região de penumbra. O que é essa região de penumbra que a gente pode ver aqui, ó? Que é delimitado pelo raio paralelo e pelo raio divergente, tanto que sai aqui da parte superior da minha fonte extensa, quanto da parte inferior da minha fonte extensa. Esse encontro de raios vai formar aí o que a gente chama de região de penumbra, que é uma região que
parece que tem uma sombra, mas parece que é um pouco iluminada, é uma região que a gente tem parcialmente iluminação. Então, quando eu tenho essa iluminação parcial, é o que a gente chama de penumbra. Aquela região que não existe iluminação é o que a gente chama de sombra, né? E daí a gente tem a região iluminada, que é aquela que recebe esses raios de luz, ok? Isso é a nossa aula de hoje. Vai ficar para vocês fazerem uma leitura de um material que fala sobre eclipses e fases da Lua e depois responder essas 5 perguntinhas para serem feitas a entrega.